A paz do Senhor Jesus, você está seguindo a Jesus ou você só se tornou um frequentador de igreja? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o verdadeiro sentido de uma vida cristã, sobre o verdadeiro sentido de ser cristão. Muitos dizem, eu sou cristão, mas poucos entendem o que isso realmente significa. Será que ser cristão é só frequentar um culto, cantar algumas músicas e tentar fazer o bem? Ou será que é algo muito mais profundo do que isso? Algo que transforma a nossa forma de pensar, de viver, de enxergar o mundo e de ser visto também pelo mundo. Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Ele nem mesmo sequer criou o cristianismo. Ele nos chamou para sermos discípulos. E ser discípulo é viver debaixo de princípios e entender verdadeiramente o sentido da cruz. Permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter dia após dia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os pilares da vida cristã, o que é a sã doutrina e como viver como um cristão de verdade, sem negociar com o pecado, sem mascarar a fé e sem perder a alegria de servir a Jesus. Se você já é um cristão há anos, ou se está começando agora na caminhada, prepare seu coração, porque talvez hoje você descubra que há muito mais em seguir Jesus do que você imagina. Eu sou o pastor Fernando Passerini e é um prazer novamente estar nesse momento desfrutando da presença de Deus e podendo dividir conhecimento, graça e favor aqui entre nós, entre irmãos, entre discípulos de Jesus. Os primeiros passos na vida cristã, nós precisamos primeiro entender o que é a cruz, o que é o discipulado e a verdadeira vida com Deus. Os pilares do cristianismo, todo edifício, e eu quero que você entenda isso, precisa ter fundamentos. Da mesma forma, a fé cristã é sustentada sobre pilares e esses pilares nunca mudam, independente da cultura, da época, do tempo ou da moda. Os principais pilares da fé são Jesus Cristo como o Filho de Deus e o nosso Salvador. Em João 3,16 a palavra diz que Ele é o centro da nossa fé e o único caminho para o Pai. A palavra de Deus nos diz que a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, nos ensina que a Bíblia é o manual da vida cristã, ela é a nossa regra de fé prática. A nossa fé e a nossa graça também é um pilar. O livro de Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 9, nos ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não pelas obras, mas por amor. E um dos princípios mais importantes que o cristão deve entender é o arrependimento e o novo nascimento. Em João 3,3, o Evangelho não é apenas mais uma informação, mas ele passa a ser um ato de transformação nas nossas vidas. A comunhão, ela é necessariamente um amor fraternal. Em João 13:35, a palavra diz que o amor é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus falava muito da sã doutrina. E o que é a sã doutrina? Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz que porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meu irmão e minha irmã, a sã doutrina significa literalmente um ensino saudável, o conjunto de verdades e princípios que Jesus e os apóstolos ensinavam naquela época e deixaram os ensinamentos para que aqueles que viessem depois deles pudessem ter acesso a esse conhecimento. Ela é exatamente o antídoto contra todos os enganos, os modismos espirituais que o mundo tenta apresentar ao cristão. Jesus nos ensinava, principalmente, a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo.
Livro de Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao 39. Ele também nos ensinava a viver em arrependimento, fé e perdão. É um estilo de vida. É um estilo de vida nos arrependermos, movermos por fé e praticarmos o perdão. A servir e não somente a ser servido. Marcos capítulo 10, verso 45. A não se corromper com o mundo, a não se vender, a não negociar com esse mundo, mas transformá-lo com o bem, e o bem que vem de Deus. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. A sã doutrina, meu irmão, não é a rigidez, ao contrário, ela é pureza. É viver o Evangelho sem distorcê-lo, sem adaptá-lo às conveniências do tempo ou ao gosto daqueles que querem ouvir. A sã doutrina é uma verdade que vem do coração de Deus. E dito isso, é importante entendermos como ser então um cristão sem ser um religioso. Entenda que Jesus criticou duramente a religião vazia, aquela que finge santidade, mas ignora o amor e a verdade, aquela que tenta parecer ser, mas não existe verdade nela e na sua própria essência. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 15, verso 8, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ser cristão, sem ser religioso, é ter um relacionamento vivo com Deus. E não apenas rituais e mais rituais e doutrinas e tudo aquilo que parece ser espiritual. Viver pela fé e pelo amor e não pela aparência. Ter a prática do amor como excelência em nossas vidas. Buscar a transformação interior e não o relacionamento exterior. Um exemplo prático disso: o religioso, por exemplo, ele ora para ser visto. O cristão ora para estar com Deus. O religioso lê a Bíblia por obrigação. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele lê porque ele quer conhecer o Pai e também quer ser lido pelo Pai. Porque quando você está lendo a Bíblia também lê você. O que um cristão nunca deve negociar. Não vos conformeis com este mundo, é o que a palavra diz no livro de Romanos, no capítulo 12, 2. Há coisas que os discípulos de Jesus nunca devem negociar. Por mais tentador que o mundo pareça, nunca negocie a sua fé em Cristo Jesus. A verdade que está contida na palavra, pois ela é absoluta em nossas vidas. A integridade que existe no nosso coração. A pureza da mente e do corpo, e a comunhão com Deus e com seus irmãos. Negociar esses princípios é como abrir brechas espirituais, e essas brechas enfraquecem a nossa alma. O inimigo não precisa destruir um cristão de uma vez, ao contrário, ele vai nos flagelando, ele vai nos machucando, ele faz isso aos poucos. Por isso é muito importante o cristão entender a importância da família. Josué capítulo 24, verso 15 diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família, meu irmão, minha irmã, é o primeiro ministério de todo cristão. É nela que aprendemos o amor, o perdão e principalmente o serviço. O diabo sabe que quando destrói uma família, ele enfraquece toda uma geração. A família cristã, por exemplo, ela deve ter alguns princípios: orar junto, perdoar rápido, ensinar os filhos na fé, como está em Provérbios capítulo 22, verso 6, ser exemplo de amor e comunhão dentro e fora de casa. O cristão prega sem falar uma palavra. O cristão prega através das suas atitudes, das suas ações e das suas reações.
Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. A verdadeira fé começa dentro de casa. E isso nós devemos entender. E isso nós devemos lutar todos os dias para construir este lugar seguro, esse lugar sagrado e esse lugar onde Deus se manifesta. Do que nós, cristãos, devemos nos afastar para que possamos ter uma consciência renovada? Bom, uma das coisas mais importantes é trazido no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, e o conselho que nos dá é o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. A vida cristã exige uma limpeza espiritual mental, uma higiene mental. Uma mente cheia de impurezas, traumas, fracassos, histórias que foram contadas de maneira destrutiva, distrações, essa mente não consegue discernir o que é realmente a voz de Deus, porque ela ouve muitas vozes e essas vozes nos confundem. Nós devemos nos afastar de coisas, por exemplo, como amizades que nos afastam da fé, pessoas que, ao invés de nos levar, de nos acompanhar à presença de Deus, nos levam para outros lugares aonde Deus não se agradaria em estar. Faça sempre essa pergunta: o que você faz, o que você pratica, os lugares que você frequenta, aquilo que você consome, seja por meio de alimento, seja por meio daquilo que você gosta de consumir na sua vida, como roupas, calçados, jantares, restaurantes, tudo o que você consome. O Espírito Santo tem liberdade para estar com você nessa hora. Os ambientes de fofoca, de injustiça e principalmente de imoralidade são lugares que o cristão deve se afastar. Ele deve se manter distante disso, pois isso corrompe os bons costumes. Tudo que alimenta o velho homem em nós, a velha natureza, deve ser abandonada de verdade. Por exemplo, tudo que tira a sua paz e te afasta de Deus deve ser prioritariamente cortado da sua vida. Não negocie isso, meu irmão. Não negocie isso, minha irmã. Queira ter uma mente renovada, que brilhe a graça de Deus, que ambicione pelas coisas do céu. Renovar a nossa mente é substituir o que antes era contaminado pelo que agora edifica a nossa vida. Quem são os fariseus que nos perseguem hoje? Eles também faziam isso com Jesus naquela época. Mateus capítulo 23, no verso 13, a palavra diz que: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você acha que na época de Jesus era diferente do que a gente vive hoje? Na época de Jesus, os fariseus eram religiosos que apresentavam santidade. Aparentemente eles tinham e viviam misericórdia, mas eles não tinham amor. Os seus atos eram dados apenas por aparência, mas as suas ações não geravam amor, graça e misericórdia. Hoje, os fariseus ainda continuam existindo, tá? Não como as mesmas vestes, talvez, com as vestes sacerdotais daquela época, mas com o mesmo coração, fazendo algo para ser visto, e não por amor e por misericórdia. O que nos movimenta, o que movimenta o nosso coração, não são as câmeras, não são os holofotes, não são as mídias sociais. O que movimenta o nosso coração é o caráter de Cristo em nós. É o desejo e a vontade de consumir todos os dias a misericórdia, o amor e dividir e compartilhar isso com os irmãos. Hoje os fariseus continuam existindo. Eles trocaram as suas roupas, mas fique atento. O coração deles ainda continua o mesmo coração que faz para ser visto e nunca para que o amor de Deus seja revelado. Os fariseus de hoje
São aqueles que rapidamente julgam, mas eles nunca estão dispostos a ajudar. São aqueles que conhecem a Bíblia como ninguém, mas apesar de conhecerem, elas não vivem o amor que está descrito nela. São aqueles que criticam aqueles que estão caídos, mas não entendem o que é estender a mão e tirar alguém da condição de caído e levar até a condição de graça. Que transformam a igreja em palcos, em cinema, em plateia, em lugares confortáveis de se estar, mas que não são hospitais de alma, mas que não são locais onde nós precisamos verdadeiramente sermos confrontados da nossa antiga natureza e sermos levados para o lugar onde Deus tem uma nova estrutura, uma nova cultura, um novo estilo de vida para nós. Jesus nunca rejeitou um pecador arrependido, mas ele sempre confrontou, isso sim, os religiosos e orgulhosos que estavam ali cantando, cantarolando e gritando a sua palavra em alto e bom som, mas sem praticá-las com verdade. O verdadeiro sentido da cruz, a palavra diz em João 15:13 que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A cruz é o centro do Evangelho. E nessa cruz é o lugar onde nós aprendemos o que é o amor, a entrega, o perdão e principalmente o propósito. Carregar a cruz é viver diariamente em obediência a Deus, mesmo quando o mundo não entende nada daquilo que fazemos. O batismo e os verdadeiros ritos da fé trazem a sua descrição em Marcos 16:16, dizendo que quem crer e for batizado, esse será salvo. A fé cristã, ela tem poucos ritos. O que nós vemos por aí, na verdade, é muito mais da invenção humana do que necessariamente aquilo que significa espiritualmente e profundamente os ensinamentos que Cristo quis nos trazer. Um desses ensinamentos está no batismo, que representa exatamente o novo nascimento de um crente. Abandonar a velha natureza. Outro é a ceia do Senhor. E essa ceia é o lugar onde nós celebramos a comunhão e o sacrifício de Jesus Cristo. E por fim, e não menos importante, a oração e a confissão. Essas nos mantêm limpos e fortalecidos na nossa vida cristã. Tudo que é só ritual, sem mudança de vida, é religião e para nós não serve, porque isso nos leva à morte espiritual. Mas para isso nós temos que entender que não devemos negociar com o pecado. A palavra diz que em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um conselho real. É o conselho que nos ensina que o pecado sempre tentará parecer inofensivo, mas todo desvio tem um custo em nossas vidas. O cristão não deve negociar, ao contrário, ele deve fugir dessas coisas, porque a santidade é a única estrada que nos leva exatamente à presença de Deus. E para isso entendemos o Consolador, aquele que vive hoje o ministério de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? Muitas pessoas às vezes nos perguntam o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo está descrito lá em João 16:13, que ele é quem nos guiará em toda a verdade de Deus. O Espírito Santo, ele é o amigo fiel e o poder do alto que nos capacita a viver o Evangelho, que nos capacita a sermos transformados, renovados e sofremos verdadeiramente o aprendizado e o impacto do céu nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo, somos meramente religiosos. Como ele, exatamente entramos no lugar onde Deus nos leva a sermos transformados pela sua graça.
O papel da igreja é muito importante, desde que nós sejamos uma igreja viva. E essa igreja viva não é feita de paredes. Essa igreja viva não é feita de templos. Os templos são importantes porque são os locais onde nós nos reunimos para falar, para ouvir de Jesus, para nos fortalecermos em fé e testemunho. Mas a igreja que Jesus nos chama a sermos é a igreja que se torna um corpo em Cristo. A igreja não é um prédio, ela é um organismo vivo. Ser igreja viva é ser o sal e a luz do mundo. É ser um cristão que serve de verdade, que ama e principalmente, através do seu amor, ele edifica a obra de Deus. E para nós entendermos como ter uma vida nova, precisamos entender também como abandonar o velho homem. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, meu irmão, minha irmã. O velho homem, ele deve morrer em nossas vidas. Abandone velhos hábitos. Abandone uma cultura que não faz mais parte da sua vida. Abandone sinais que acompanham a sua vida e características e talvez registros que foram vinculados a você que não fazem mais parte de quem você é, de quem você se tornou. Talvez pessoas vão te enxergar ainda como você era lá atrás, porque elas nunca entenderam quem você se transformou agora, depois que todas as coisas se fizeram novas em sua vida. Abandonar o velho homem é um processo diário de arrependimento e fé. É deixar que Cristo, através da vida de Jesus em nós, possa nos moldar o caráter, possa através das suas palavras transformar as nossas palavras, o nosso pensamento e as nossas atitudes. E isso não quer dizer que nós não teremos medo. Não quer dizer que o medo não vai tentar nos paralisar. O medo de errar é uma das características que tenta impedir o cristão de avançar, mas lembre-se, a graça corrige e fortalece. Medo do futuro. Confie no plano perfeito de Deus. O Senhor não erra, o Senhor não mente. O medo da rejeição, independente do que você passou na sua vida, se essa rejeição foi familiar, se essa rejeição foi por alguém que você amou, se essa rejeição foi uma rejeição ventral, se essa rejeição foi uma rejeição pelos locais, pelos lugares que você passou, pelos trabalhos que você teve, por alguma incapacidade, nunca se esqueça, é suficientemente poderoso em Deus o amor para que nós sejamos plenamente amados no Senhor. O medo de cair é algo que tenta nos levar a ter receio de continuar andando, mas a fé em Cristo nos leva a nos apoiarmos nele, porque é Ele que sempre nos levanta. Não como uma muleta, mas como alguém que nos ama e nos ensina a caminhar todas as vezes que nós tropeçamos e caímos. A palavra diz em 1 João, capítulo 4, verso 18, que no amor não há medo. Ao contrário, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Como permanecer firme, meu irmão? Eu te aconselho, ore diariamente, esforça-te em orar, leia a palavra de Deus, mas leia a palavra de Deus com fome e com sinceridade. Por mais que talvez seja grandioso demais para nós entendermos, não queira entender todas as coisas, queira experimentar a presença daquele que leu junto com você todo o seu coração, que leu durante toda a sua vida tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você ambiciona e tudo aquilo que necessariamente precisa para que a sua vida seja transformada e passe a ter o verdadeiro sentido de viver um propósito de Deus. Permaneça em comunhão, esteja em comunhão com Deus, não negocie a sua vida com Deus, esteja em comunhão com os irmãos, sirva com humildade, seja o primeiro obreiro, independente do cargo ou função que você tem, de servir, de oferecer o bom serviço, o bom amor, de oferecer a disponibilidade,
de oferecer o carinho, a comunhão e a compaixão. Perdoe rápido, seja ágil em perdoar, ame de verdade, se esforce em amar, principalmente aqueles que ainda não compreendem o seu amor e muito menos o amor de Cristo em você. Mateus capítulo 24, verso 13 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, ensina a sermos cristãos de verdade e não apenas a sermos meros religiosos. Nos dê coragem para viver a Tua verdade, sem negociar com o pecado. Renova as nossas mentes, fortalece a nossa fé e guarda a nossa família e a nossa caminhada. Que eu seja parte, que esse irmão e essa irmã que oram comigo aqui sejam parte do reflexo do Senhor, do Teu amor nesse mundo. Em Teu nome, Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, trabalha o nosso coração, nos fortalece e nos ensina, para que nós possamos viver graciosamente o chamado do Senhor e a esperança e a graça de um novo tempo em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Fernando Passerini e é um prazer desfrutar da presença de Deus nesse momento contigo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.